Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao primeiro Branding na Roda, que é uma idealização da Marcas com Sal, que eu tenho o grande prazer e honra de apresentar. Eu sou a Susan Betts, estrategista de marca global, eu sou focada em Big Tech e negócios de impacto. E a gente hoje vai ter uma conversa muito legal com profissionais não apenas incríveis nas suas áreas, mas também seres humanos muito especiais. E para começar, eu quero trazer aqui a Letícia Petená, que é fundadora da Marcas com Sal e com quem eu tive o privilégio de trabalhar uns 20 anos atrás. Oi, Lê. Isso aí. Olá, tudo bom, gente? Estou super feliz também que a gente está conseguindo realizar, né? A gente idealizou e está realizando o Branding na Roda. Legal. E também vou trazer a Vanessa Giangiacomo, que é Head de Marketing e Inovação da Nautical. Oi, Vanessa. Oi, Susan. Oi, Letícia. Prazer, pessoal que está aí nos escutando. Muito feliz de estar aqui com vocês. Legal. O Felipe Campos, que é Head de Branding do Quinto Andar. Oi, Felipe. Olá, Susan, Letícia, Vanessa e todo mundo. Prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. É um carinho enorme aí para Marcas com Sal. Eu admiro muita gente que trabalha com vocês. É um prazer estar aqui mesmo. Vai ser massa. Muito legal. E, por fim, o Bruno Sinsic, fundador e CEO da Olga Ri. Oi, Bruno. Bruno, você está no mudo. Estava no mute. Olá, pessoal. Prazer aí também em falar com vocês. Estou super animado por esse papo. Também sou admirador e cliente da Marcas com Sal, então sou um pouco suspeito. Mas, enfim, estou feliz aí em poder contribuir alguma coisa. Muito legal. Bem-vindos todos vocês e aqueles que nos assistem também. Eu acho esse grupo inaugural muito legal, porque vocês todos têm vocês vêm de startups, né, com marcas muito fortes e um olhar muito legal, muito especial para os pilares que eu considero os pilares essenciais de marca, né? Propósito da marca, a sua visão na categoria, a expressão da marca, como ela interage com suas comunidades, né? Eu imagino que teve um bom investimento na concepção das suas marcas e um bom investimento também para continuar construindo essa familiaridade e relevância de marca, né? Então, eu queria começar com uma pergunta esquenta para todos vocês aqui, que é qual foi o papel do branding nas fases iniciais de aceleração dos seus negócios e depois também de sustentação. Como é que vocês percebem esse impacto do branding nas métricas do negócio? Vanessa, por que a gente não começa com você? Bora. Bom, a parte de construção de marca foi fundamental, assim, para a Nautical chegar para a fase de aceleração e até hoje para a fase de sustentação e ainda crescimento do negócio. Não sei se todo mundo sabe, mas a Nautical foi uma das startups que mais rapidamente alcançou o valor, né, de 1 bilhão, que atingiu aí essa classificação de unicórnio, e com certeza a parte de construção de marca foi fundamental. Acho que quando a gente lança a Nautical, a gente rompe muitos códigos do que era a categoria de produtos veganos, produtos vegetarianos, então a gente vem com cores muito fortes, com uma tipografia muito marcante, que era algo completamente diferente do que as marcas estavam atuando. E além disso, acho que como você bem colocou no início, né, essa questão do propósito. A gente tinha um propósito muito forte, mas a gente entendeu que para a gente ter uma diferença no mercado, a gente precisava executar esse propósito de uma outra forma. E aí a gente coloca a inteligência artificial como uma forma de agregar valor e conseguir ainda mais se destacar no mercado, né? Isso é super importante como uma startup está crescendo por uma questão de investidor, de ganhar awareness, de gerar aquele estranhamento que vai gerar curiosidade, que vai gerar experimentação, né? Então, eu diria que foi fundamental, é fundamental ainda hoje. Eu tenho a sorte de estar numa empresa que valoriza muito, né, o branding, e acho que é um pouquinho isso, assim, desse começo e do quão importante é o branding pra gente. Muito legal. Vocês quebraram vários códigos aí, né, para entrar na Sim. categoria. Felipe, e vocês? Olha, pensei em muitas coisas que eu vi na Vanessa.
Eu entrei no Quinto Andar há 3 anos exatamente para a gente se preparar para o rebranding, assim, para a gente construir o projeto de rebranding. E aí, nessa época, a gente já tinha muita convicção da importância da gente construir marca, para a marca estar mais à altura do negócio. O negócio já estava, né, bastante estabelecido, é um produto super disruptivo para o mercado imobiliário, então o Quinto Andar já estava fazendo uma história super bonita, e a gente precisava alavancar a marca para ela estar à altura desse negócio e também contribuir para a estratégia de negócio. E aí tem 2 pontos que eu acho que é legal destacar, assim, que acho que ajudou vocês a pensarem comigo. O primeiro era a gente precisava construir vínculo mais emocional da marca com os nossos clientes, com os nossos consumidores, né? Como o produto era muito recente, o vínculo era muito mais transacional em função, né, do produto em si, do que um vínculo mais emocional. A gente estabelece um outro tipo de relação mais profunda, de mais confiança com os consumidores, com as pessoas. Então, primeiro de tudo, a marca precisava construir esse vínculo emocional, assim. Tem um segundo ponto que é a expansão do negócio. O Quinto Andar estava se preparando para ganhar o Brasil, né? Hoje a gente está em mais de 75 cidades brasileiras. Então, não à toa a gente precisava usar a marca como essa ferramenta para fazer a gente ganhar esse Brasilzão, né? A gente expandir o negócio. Então, a gente também, como era um produto mais recente, a gente era muito mais conectado ao early adopters, né? Pessoas que se propõem a experimentar um produto novo, tecnológico e tal. E a gente precisava se tornar um produto e uma marca, uma empresa mais mainstream, conhecida por um maior número de pessoas possível. Então, também essa lógica de construir vínculo emocional fazia muito sentido para a gente ser mais massivo, conhecer mais pessoas conhecerem a gente. E essa estratégia ela vai se transformando conforme o amadurecimento do negócio. Então, hoje a gente está em outro estágio. Então, a marca continua sendo muito importante, mas talvez menos no nosso caso para ser super conhecido, somente conhecido. A gente já é top of mind do mercado brasileiro, por exemplo, mas a gente precisa ser mais considerado, mais respeitado, admirado, confiável, ser uma marca mais confiável. Então, a gente vai descendo assim, né, o nível de profundidade da nossa estratégia de marca, mas continua sendo extremamente relevante para o negócio. Muito legal. E Bruno, por fim, você. Boa. Quando a gente começou, né, a gente tinha um outro nome, né, nem chamava Algarri, a gente chamava Casa Bom Gusto. E somos um restaurante que nasceu para fazer entrega de comida saudável, né, para casa e para o escritório das pessoas. Por muitos anos a gente não teve restaurante físico, era 100% no digital. E no início, assim, a gente conquistava muitos clientes através do nosso produto. O nosso produto era um grande vencedor. Mas a gente foi percebendo que a marca estava muito aquém do produto. Assim, a gente não gostava do nome, não achava que ele dizia nada, não gostava da identidade visual em si. A gente achava que a gente tinha um produto que era um vencedor e uma marca que ficava lá, assim, nem não ajudava, não atrapalhava, mas também não ajudava. E a gente passou por um processo de rebranding, e aí que mais formalmente toda essa reflexão sobre a marca começou a ocupar assim, espaço dentro das nossas mentes e do nosso dia a dia, e a gente decidiu por fazer um renaming, né, e um rebranding. Inclusive a Marcas com Sal nos apoiou nesse processo, e a gente virou Algarri, assim. E desde então a gente entende que a gente começou a construir uma marca que está à altura do nosso produto e que também tem muitos atributos próprios, né, que obviamente são reforçados pelo produto que a gente vende, mas que também consigam, uma marca que consegue ter um discurso coerente e interessante, e que permite que os consumidores se conectem com a gente não só pelo sabor, né, mas sim também no coração das pessoas, que a Algarri, né, ocupe um espaço legal. Mais recentemente, né, a gente passou por uma fusão com o Haipoke. O Haipoke é um outro restaurante de comida saudável, enfim, mais voltado para pokes. E agora toda essa parte de branding ocupa até um papel ainda mais importante, porque a gente começa a pensar em arquitetura de marca, em como cada marca precisa ter sua personalidade, como essas marcas interagem entre si, mas ao mesmo tempo mantenham-se fiéis ao que fez delas marcas amadas pelos nossos consumidores. Então, acho que a importância de branding, assim, para a gente, ela vem de lá de trás, até quando a gente não sabia, quando a gente não tinha uma marca muito intencional, até hoje em dia, em que, enfim, as discussões passam por isso no nosso dia a dia, nas nossas reuniões, enfim, tanto pensando em Algarri quanto em Haipoke. Muito legal. É super interessante, né, que 2 de vocês já passaram, apesar de serem marcas recentes, vocês já passaram por rebrandings, né, para
romper os códigos da categoria, para vocês gerarem mais familiaridade, distintividade, né? E a Nautical já nasceu assim, rompendo esses códigos, então é um bom aprendizado esse, né? Sempre é tempo para fazer um rebranding, apesar de repente, você ser uma marca recente, né? Quando eu comecei no branding, muito tempo atrás, muitas vezes marca era sinônimo de logomarca, né? A parte do aspecto estético. E muitas vezes, hoje em dia, né, se confunde muito com marcom, né? Comunicação e propaganda. Eu queria perguntar para vocês veem outras avenidas para construção de marca que não apenas essa parte da logomarca ou da estética ou do marcom, né, do investimento em propaganda? Como é que vocês trabalham isso? Então, Posso começar, Susan? Que eu acho que diga esse é lá. um assunto que me interessa muito. Eu vim, né, na minha história de grandes empresas, né? Então eu comecei na Whirlpool, depois Kraft Heinz, Nestlé, Hasbro, e a gente sempre via, né? Eu sempre via a construção de marca além dos brand foundations, né? Como você comentou, grandes campanhas, né? Então se eu queria posicionar uma marca, se eu queria ser conhecido, se eu queria tocar o consumidor, como o Felipe colocou, que é super importante, a gente estava, né, com TV, com out of home. E quando eu venho para a startup, eu lembro até hoje, a hora que eu abri o meu budget, eu falei, e agora? Né? Não pagava nem o flight, nem meio flight. E aí eu tive a sorte de contar com parceiros muito, muito importantes, né, na minha construção desse marketing em startup, que me abriram esse olhar para novas avenidas. E hoje eu digo assim que criar reputação é o primeiro passo para qualquer marca que queira construir seu branding, que queira ser conhecido. Então hoje, né, quando eu dou mentorias para startups que estão começando, eu sempre pergunto: você quer ser conhecido pelo quê? Você quer que a sua marca seja lembrado pelo quê? Você quer ser referência do quê? Então, hoje, na Nautical, a gente começou uma estratégia, logo que eu entrei, que foi 3 anos atrás, que a gente queria ser a empresa referência em plant-based. Então, sempre que houvesse uma pauta na imprensa, enfim, uma entrevista num podcast que fosse sobre plant-based, a gente precisava estar. E a gente tinha uma métrica de participação, e aí a gente foi avançando e a gente foi conseguindo, a gente falou, tá, então agora eu preciso falar de plant-based, mas eu preciso falar de tecnologia. Eu preciso estar em pautas mais amplas, porque o nosso objetivo é ser uma empresa reconhecida pela tecnologia que transforma alimentos. Né? A gente fala que nossa grande visão é transformar a indústria de alimentos através da tecnologia plant-based. Então, e a gente foi fazendo essa construção e a gente teve resultados assim incríveis, assim, com imprensa. E gente, o custo obviamente, né, da nossa assessoria de imprensa, mas o nosso tempo, o tempo dos nossos líderes em falar, em explicar, em ter esse olhar de criação de pauta. Então, resumindo, assim, para mim hoje, eu tenho muito orgulho de dizer que hoje eu tenho 70% de share of voices na imprensa sobre a reputação que eu quis construir, das buscas do Google, né, estarem direcionadas a isso, e ter conseguido entender que essas novas formas de construção de marca. Eu acho que, enfim, meus colegas vão falar, e depois que você percebe isso, tem muitas outras, né? Hoje, por exemplo, quando a gente fala de experiência do consumidor, do saque, é uma forma de construir marca, né? Então, é muito legal quando você tem pouco recurso, não é tão legal ter pouco recurso, mas quando você tem pouco recurso, poder ter esse olhar muito mais criativo sobre a construção de marca. É super interessante isso que você está falando, porque você optou por um caminho no qual você queria estar na conversa e mudar a cultura, mudar a conversa sobre o plant-based, né, sobre o alimento, a conversa na cultura em geral. E falando em cultura, né, tem a cultura externa aí no mundo, mas eu sei que o Bruno tem algo a falar sobre cultura interna, né? Bruno. Legal.
Não, legal, acho que super, assim, acho que quando a gente começou todo o processo, né, de rebranding mesmo, de construção dessa nova marca, né, que tem talvez como fator mais marcante a mudança do nome, né, até da companhia, a gente começou a olhar muito para dentro, né, porque a gente tinha muito essa noção de que uma marca forte era uma marca que era coerente, era uma marca que pudesse ser verdadeira quando a gente olhava para dentro da empresa. Então, o nosso processo de construção de marca, ele passou inicialmente, né, e continua passando, pela cultura da empresa. E as duas coisas estão muito conectadas dentro da Algarri do Hypoke. Assim, a gente, basicamente, sei lá, o onboarding de um funcionário, né, toda a parte que a gente... Nos slides que a gente está falando de cultura, a gente está falando de marca simultaneamente. Então, acho que isso é bastante interessante, porque a gente consegue fazer com que, né, todos esses discursos internos e, enfim, o nosso propósito, o jeito que a gente tem de fazer as coisas, etc., que eles virem elementos de branding que sejam percebidos pelo cliente externo. Então, só para dar um exemplo, né, a gente tem uma das, sei lá, um dos nossos valores, assim, é o que a gente chama de juntos e misturados, né? Então, quando você ouve isso, a gente está falando muito sobre como os nossos funcionários, né, e nós nos relacionamos entre a gente, né? Que a gente tem um espírito colaborativo, que a gente valoriza a diversidade, que a gente é inclusivo, que a gente é empático. E daí a gente pensa como que esse valor deve ser percebido pelo cliente externo. E a gente fala que esse valor ele tem que ser transposto para o cliente externo com uma sensação de pertencimento. Assim, ele tem que pensar no Algarri e pensar que ele pertence a uma comunidade vibrante de pessoas. E daí isso vira elementos, inclusive, de design, tom de voz. Então, o nosso design é super colorido, né? Ele é vibrante, ele tem várias cores, então, né, ele é diverso. As nossas fotos também vão nessa direção. Enfim, até o nosso nome tem ri, né, de rir, né, que tem coisa mais empática do que dar uma risada para alguém. Então, enfim, só para dar um exemplo de como um elemento cultural ele se desdobra em elementos de marca, como design, tom de voz, nome, logo e assim e até mesmo a arquitetura da loja. Então, acho que é o nosso ponto de partida. Assim. É muito legal essa coerência entre o valor, o comportamento da pessoa e a identidade da marca, né? Muito, muito legal, muito alinhado. Eu trabalhei muito tempo na Microsoft e o CEO lá, que é o Satya Nadella, ele sempre diz que o C do CEO é para cultura, significa cultura para ele, não significa chief, né? E, de fato, ele liderou uma grande mudança cultural na organização que fez toda a diferença nesses últimos 10 anos. Então, é muito bacana vocês trazerem esses aspectos da cultura externa e interna. Obrigada. Suzan, eu queria antes só do Felipe, que eu sei que o Felipe também tem uma contribuição para essa pergunta, eu queria complementar essa pergunta, só para essa resposta do Felipe, você mencionou top of mind, né? Então, é uma métrica que é muito ligada à marca. A Van mencionou share of voice, uma métrica muito ligada à marca, comunicação. Eu queria, se vocês puderem contar, como que vocês mostram, né? O Bruno é o CEO, mas às vezes para outras pessoas, essa correlação, né? Como que, a hora que eu sou top of mind, isso abre, eu falo que é o juros composto para você conseguir, né, ganhar nas próximas etapas do funil. Ou quando eu tenho esse share of voice, o que acontece com o negócio? Porque eu acho que essa tradução, né, desse dado da marca, o dado que indica o reflexo disso no negócio, é algo que ainda é muito pouco feito, né? Ainda muito pouco. As empresas nunca acompanham essas métricas de negócio sob um ponto de vista de marca, né? Sempre sob um ponto de vista de financeiro ou às vezes de eficiência, né? Então, eu queria só fazer uma complementação aqui. Vou nessa, então. Eu ia falar de outras coisas em função, né, do que eu estava ouvindo dos meus colegas aí sobre construção de marca para dentro e tal, mas te ouvindo, Lê, eu acho que acho legal fazer explicar um pouquinho como a gente compõe algumas métricas, acho que ajuda, porque top of mind é um pedaço do que a gente chama de awareness, né, de conhecimento de marca, e
funil de marca depois tem consideração, tem uso, tem preferência, a gente vai descendo aí essa relação. Quando a gente faz um paralelo com o negócio, por exemplo, a gente pode ver tráfego, no caso de produtos digitais, quando a gente pensa em conhecimento, né, a gente está falando de topo de funil, massa de gente, uma outra métrica que a gente olha é tráfego, ou de branded search, como se as pessoas estão buscando pela marca. Enfim, a gente vai conseguindo fazer esses diálogos de métricas que têm mais relação com o negócio e com métricas de marca. Outro exemplo, atributos de marca. Tem muitos atributos que são diretamente relacionados à experiência. Então, conforme a gente vai querendo descer, qualificar esse funil e tornar as pessoas não só conhecedoras da marca, mas que considerem a marca, que usem, que prefiram, eu preciso comunicar atributos mais profundos de produto, explicar melhor a minha proposta de valor. Então, essas métricas vão realmente se falando, assim. Então, eu acho que talvez para a gente que está no dia a dia, essa correlação já é mais natural, né? Mas, enfim, é por aí que a gente vai entendendo. Tem métricas também de experiência. Até o mesmo NPS também está ajudando a entender se as pessoas estão tendo uma boa experiência ou não com a marca, né? E aí, esse era um link que eu ia fazer quando eu pensei em ajudar aqui na resposta. O meu papel, por exemplo, quando eu entrei no Quinto Andar, ele não tinha a ver com comunicação. Durante mais de 2 anos, eu não estava lidando com comunicação. Eu fazia parte da mesma diretoria de marca, que também tem um time incrível. Hoje eu estou próximo, estou cuidando de comunicação também. Mas o meu papel era muito implementação de marca. Como é que a gente costura com a cultura, como é que a gente costura com a experiência. Quem está no time de CX, quem está no time de força de vendas, como é que usa o tom de voz para garantir que a experiência aconteça de ponta a ponta. Então, era por aí que eu ia responder. Espero ter respondido, Lê, a sua pergunta. É super interessante essa conexão, né, dos KPIs de marca com as outras áreas de negócio. Eu recentemente ouvi um cara que é ex-CMO do Airbnb, numa entrevista em que ele conta que a equipe dele de marketing tinha muitas desavenças com o pessoal de produto, de engenharia, de customer experience, né? E que, aliás, é bem comum em empresas de tecnologia. Ele conta que o CEO do Airbnb, nessa entrevista ele contou, né, que o Brian Chesky chamou os 2 VPs na sala, o de produto e o de marketing, para uma conversa a 3, para falar, olha, vocês precisam se alinhar aí, falou, vocês sabem onde produto e marketing se encontram, o que eles têm em comum? Aí eles ficavam assim, eles falou, a resposta é marca, brand. Eles são 2 lados da mesma moeda, né? E então ele falou: vocês precisam ter KPIs compartilhados aí entre marca e produto. Então eu queria colocar isso na mesa e ver a reação de vocês. Vocês têm KPIs compartilhados? E se não, acho que deveria ter. Como é que é isso para vocês? Posso dar sequência aqui, eu já estava falando um pouquinho disso. Sim, a gente tem, por exemplo, essa questão de tráfego. É algo que todo mundo está olhando, tem a ver com o resultado do negócio. E como eu comentei que a gente vai descendo essa estratégia, né? Hoje a gente precisa trazer o produto, por exemplo, mais protagonista para a comunicação da marca, para que as pessoas conheçam e considerem. Então a gente está contribuindo mais diretamente mesmo para o resultado de negócio e produto. A gente está dividindo, né, metas com esse time. Então, por exemplo, se tem uma campanha específica para falar com o proprietário, as métricas da minha campanha são as métricas do time de negócio que precisa fazer resultado de negócio com os proprietários de imóveis. Então, a gente acaba realmente compartilhando, isso é muito natural. E eu vou vender sardinha para um grupo de trabalho, né, de amigos que são Product Marketing Managers. Eu aprendi isso no Quinto Andar, eu não era né, eu não trabalhava em tech antes, e eu aprendo muito com o time de PMM, que a gente chama, e eles são muito responsáveis por fazer esse diálogo entre marca e produto, assim, é muito legal, porque é uma natureza de trabalho, eu acho que mais recente, né, acho que em bens de consumo a gente tem uma natureza meio híbrida, né, produto, marca, e acho que em tech a gente tem esse time, muda muito de empresa para empresa, mas é um time no Quinto Andar muito importante que faz essa costura de marca e produto, assim, são fundamentais. Posso complementar aqui, que eu lembrei de algo que é bem interessante. A gente fala de produto, né? E acho que talvez o Bruno também, mas eu tenho produto físico, né? A desavença é tecnologia e marketing, aqui é marketing e vendas, né? A gente está toda hora ali no ambiente, um conversando com o outro, mais animado.
Mas o que eu acho muito legal aqui na Nautical, a gente entende tanto a importância da marca, que a gente olha o quanto o produto está aderente ao nosso propósito. Então, na parte de inovação, eu não mencionei na pergunta anterior, mas a gente tem um grande lema na Nautical, que foi da onde a Nautical nasceu, que é why not? Então, por que não? Gente, tem algumas vezes que é insuportável, porque se alguém vem falar mas não dá mais, why not? Então a gente está sempre desafiando. E quando a gente olha os nossos briefings de produto, qual é o fator why not que tem nesse briefing de produto? Como eu vou contar essa história e como que esse why not vai estar alinhado com a minha marca, né? E isso passa por toda a jornada, e aí a gente trabalha muito junto também com o time de vendas, de como que a gente vai fazer com que a gente consiga uma exposição dessa marca, com que a gente consiga ter os melhores materiais de pontos de venda, como a gente consiga que os compradores entendam a nossa proposta. Então, quando você tem esse fio condutor, né, você consegue ter os KPIs compartilhados, né? Então, eu acho que a marca, ela acaba sendo um fio condutor que realmente une todo mundo, né? E dá muito mais clareza no momento de decisão, que em startups a gente tem que fazer muitos trade-offs, né? Muitos. Então, no momento de trade-off, você fala, tá, mas então o que vai mais trazer essa sustentabilidade do negócio, pensando na minha marca, pensando no meu valor e no meu propósito? Acho que é algo bem legal. Muito legal essa visão de usar a lente como um fator, né, um ingrediente de tomada de decisão, né? Eu vou mudar um pouco o rumo da nossa conversa e vocês estão falando de KPIs para medir o negócio no presente, eu quero pivotar para o futuro. Eu tive recentemente num simpósio na Universidade de Colômbia, que teve um painel com futuristas, né, as pessoas que olham tendências e apostam em novos modelos de negócios, e eu estava dando uma olhadinha nas perguntas que vieram pelo LinkedIn e vou me inspirar numa delas que veio. Então, a pergunta é: como direcionar o seu negócio para o futuro de forma a abrir novas fontes de crescimento e evitar que você mesmo seja disrupted por um concorrente mais inovador, né? Vocês todos foram disruptors. Como é que vocês olham para o futuro, e enquanto vocês também precisam entregar resultados no curto prazo? Bruno. Boa. Eu acho que esse é um dos meus grandes papéis, assim, aqui dentro da empresa. Enfim, como CEO, né? Além de eu estar olhando para a cultura o tempo inteiro, eu estou olhando para o futuro o tempo inteiro, né? Eu tenho que pensar mesmo o futuro da empresa para conseguir fazer com que todo mundo navegue na mesma direção, né? Para que essa visão possa ser concatenada, possa ser distribuída internamente, dos cargos mais altos da organização até a ponta, e que todo mundo entenda para onde a gente está indo, né? Então, acho que esse é um papel grande, assim, no meu dia a dia. Acho que recentemente, né, acho que a Algarri, né, foi evoluindo enquanto empresa. A gente nasceu com uma marca, mudou de marca né, nessa trajetória. A gente começou 100% digital, hoje a gente tem flagship restaurants. A gente era monomarca, agora a gente passou por um M&A e já tem mais de uma marca, né? Algarri, Haipoke. Todas essas transformações, acho que foram frutos da gente continuar olhando, né, para o nosso propósito, que é um guia muito forte para a nossa marca, e pensar se a maneira como eu atinjo esse propósito continua a mesma que eu achava há um tempo atrás, ou se não, se a maneira, se as táticas, se as estratégias e o caminho, eles vão se adaptando. Então, acho que eu enxergo um pouco dessa maneira. Eu acho que ainda as coisas estão bastante concatenadas. Acho que quando você tem um produto físico, né, como é o caso da Nautical também, estar, né, numa posição em que você trabalha tanto o mundo físico quanto a tecnologia e o mundo digital, dá para a gente um gosto um pouco de dois mundos, né, que são muito distintos. Tem desafios também de de ter essa empresa, né, de ser uma empresa que tem que ser boa, né, na construção de um aplicativo, de uma experiência digital ou de dados, inteligência artificial, mas ao mesmo tempo a gente tem que estar muito forte lá
no produto em si, na distribuição, no ponto de venda, na logística, etc. E, enfim, acho que, de maneira geral, a gente tem que estar sempre aberto, né, para poder traçar esses novos caminhos conforme a gente vai percebendo que as estratégias antigas talvez não façam mais sentido, que o mundo mudou de uma certa ou de outra forma, que as teses que a gente acreditava não se comprovaram como verdadeiras e talvez a gente precise ter outras teses que a gente vai perseguir a partir de agora. Legal, Bruno. Você trouxe um ponto também super importante desse do M&A, que agora vocês são uma empresa de duas marcas, né? E muitas vezes quando as empresas crescem, diversificam, vem esse imbróglio de marcas, vocês estão crescendo o portfólio, né? E muitas vezes você precisa também parar e pensar nessa arquitetura de marcas, né? Alguém mais tem esse desafio de pensar em arquitetura de marca? Posso comentar, vivi muito essa discussão dentro do Quinto Andar. Quinto Andar é uma marca muito forte, né? As pessoas pensam no Quinto Andar, pensam muito, né, na marca Quinto Andar de produto, no produto Quinto Andar, mas hoje a gente se tornou um grupo e a gente tem um portfólio, tem marcas em 6 países, a gente tem uma aventura grande aí pensando em portfólio. E a gente viveu também algumas aquisições para chegar nesse tamanho, né, para chegar nessa proporção de portfólio. E a gente viveu muito essas discussões, inclusive a necessidade de ter um grupo, porque usar a marca Quinto Andar para abraçar esse portfólio estava ficando muito confuso, né? Como é que a gente distancia, assim, a gente tem marcas de classificados e tal. Então o grupo foi, por exemplo, uma decisão de arquitetura de marca para a gente organizar a casa e separar um papel institucional e um papel de produto. E eu acho muito legal essas discussões, eu adoro, né? Eu vim de consultoria de branding, né? Então eu sou suspeito para falar. Eu acho esse assunto muito legal, porque quando você pensa, juntando arquitetura com inovação, Susan, que você tinha perguntado, a gente pensa em inovação, a gente pode estar criando um monte de coisa nova, mas eu acho que o papel da marca numa startup, assim, como é que eu coloco isso na rua, né? Até onde vai a elasticidade da minha marca? Até onde Quinto Andar aguenta como marca abraçar um portfólio muito estendido? Vamos precisar fazer uma marca derivada, a gente associa um pouco a Quinto Andar, mas a gente dá liberdade para essa marca ser mais dependente, né? O exemplo de Quinto Cred, que a gente tem no portfólio. Não, vamos ter uma marca independente, porque aí a gente consegue realmente separar os negócios e elas ganham vida própria e tal. Então, é uma discussão constante mesmo, e eu acho, né, aprendendo a trabalhar assim, em empresas de tecnologia, eu estava acostumado em bens de consumo, né? Eu já fui de consultoria, mas eu fui de bens de consumo também. O marketing, a marca, ela é muito propulsora da inovação, ela dita para onde a coisa vai, né? No mundo de tecnologia, eu estou vendo como o produto faz muito esse papel, mas a marca ajuda a traduzir, ajuda a decodificar, a passar adiante para as pessoas compreenderem, a implementar no mercado. Então, é uma troca muito legal, assim. Então, a gente está muito no campo de inovação de comportamento, mas menos a inovação de produto, mas a gente é fundamental para fazer essa passagem de bastão para ir para a rua, sabe? Para a gente organizar a casa e levar para a rua uma coisa que faça mais sentido para as pessoas, para o mercado. Muito legal. Obrigada, Felipe. Eu vou fazer uma pergunta específica para a Vanessa, para a Nautical. Eu lembro super bem nos Estados Unidos quando o Impossible Foods era uma marca super de nicho, talvez bem posicionada para os que eu chamaria dos vegetarianos ativistas, né? E aí hoje nos Estados Unidos eu já vejo assim nas gôndolas, em menus, em lugares mais comuns, assim, o Impossible Burger, Impossible Foods, e eu imagino que para o mercado de vocês, o plant-based já esteja ampliando de nicho para os que eu chamaria dos flexitarians, né? As pessoas que comem carne, mas também querem variar um pouco e comer plant-based. Como é que vocês pensam nessas novas oportunidades e na ampliação do seu mercado, novas fontes de receita? Como é que é isso para vocês? Boa pergunta, ótima pergunta. E ela linka até um pouco com a parte com a pergunta anterior. Realmente, assim, Susan, no início, né, e acho que esse foi um fator também de disrupção, eu não sei se existe essa palavra, da Nautical, quando ela surge. A Nautical já surge para flexitarianos. Naquele momento, ela já entendia que se posicionar para veganos e vegetarianos não ia trazer o tamanho de oportunidade de negócio que a empresa precisava para crescer o tamanho que a gente tem intenção de crescer. E qual que é outro fator muito importante quando você escolhe o seu público-alvo? Você também define quais são os seus drivers principais de produto. Explico.
naquele momento, há 5 anos atrás, os produtos veganos e vegetarianos, eles não tinham o melhor sabor, eles não tinham a melhor experiência. Então esse público, de alguma forma, ele já estava ok para ele comprometer alguma parte daquele consumo, daquela experiência em prol da causa, né. E quando a Nótico decide que ela vai surgir para flexitariano, existe algo inegociável que é o sabor, né, porque o flexitariano ele não está disposto a negociar o sabor, porque, isso é comprovado em pesquisa, né, o principal motivo da pessoa se tornar flexitariano é pela saúde, não é pela causa, no Brasil. Né? A causa ambiental e a causa animal, ele está em top 5, não é nem o top 2. Né? Então, a partir daí, o sabor se torna inegociável, a experiência de produto se torna inegociável. Né? E isso fez com que a gente crescesse bastante rápido. Né? Então, a gente lança uma maionese que tem uma experiência igual à maionese. Né? A gente lança um leite que cozinha como leite, que tem o mesmo sabor de leite, a mesma aparência do leite. E aí, Susan, o que eu acho que é super muito importante essa parte da gente olhar para o futuro, né? Há um tempo a gente vem pensando, tá, e agora? Qual é o próximo passo? Eu já tenho meu nicho de flexitarianos, ele é representativo, mas ele cresce de uma velocidade menor do que a gente esperava. E aí a gente vem com um why not, que é, por que não eu tento de alguma forma hackear esses flexitarianos, ou hackear esse consumo, esses carnívoros também, eu preciso fazer com que as pessoas consumam mais plant-based, mas não necessariamente por ser plant-based. E aí nasce o que a gente vem chamando de Nótico 2.0, que é desenvolver produtos que eles são obviamente muito gostosos, com uma experiência, uma textura ótima, mas ele tem outros benefícios, seja de funcionalidade, seja de nutrição. E, by the way, né, por acaso ele é plant-based. Então, a gente vê nisso uma forma de eu conseguir atingir outras pessoas que possam ter um preconceito, que possam ter um bias, e assim ir aumentando a nossa participação, e aumentando também a participação de produtos plant-based, consequentemente alimentando a nossa causa de existir. Né? Um exemplo disso é o nosso Not Milk High Protein, a nossa bebida proteica, que a gente poderia ter lançado como uma bebida proteica vegetal. Né? O mercado até precisava disso, não haviam muitos players, mas a gente entendeu que haveria uma limitação se a gente fizesse isso. E quando a gente olhou os nossos competidores, a gente falou, existe uma oportunidade aqui, as pessoas estão consumindo mais carboidrato do que proteína. Quando eu pego o líder de mercado e olho a tabela nutricional, eles têm mais carboidrato do que proteína. Vamos fazer um produto proteico e com muito pouco carboidrato? A gente falou, vamos fazer um shake de proteína de verdade? E aí a gente rompe essa barreira do 2.0 e começa a encontrar pessoas que querem ser mais fitness, que querem ter uma dieta low carb. Então a gente sempre está pensando no consumidor e como que eu como eu ajudo ele através dessa tecnologia plant-based, mas não necessariamente ele está esperando um produto plant-based. É muito, muito legal esse conceito de hackear o consumidor e entrar no mindset. Muito legal. Obrigada, Vanessa. Eu queria perguntar para o Bruno, que também trabalha com alimento, né? Assim, o Algarri também tem essa proposta de valor, não só o sabor, né? A salada suculenta, como eles falam, mas também a variedade, a qualidade dos ingredientes frescos, a personalização, a conveniência. Não é sempre que essas coisas caminham juntas num serviço de delivery, né? Vocês têm um aplicativo próprio, mas como você já falou, vocês já têm os seus restaurantes flagship que te possibilitam ter esse engajamento direto com o seu cliente, né? Ou seja, não basta ter um bom produto, você também pensa, desde o começo, você pensou no engajamento direto e está crescendo isso e, inclusive, abrindo flagships. Conta para a gente como foi essa decisão
de ter esses pontos de contato diretos com seus clientes? E como é que você vê o papel da marca nessa interação e construção desse relacionamento? Legal. Acho que a gente sempre teve uma vontade de materializar toda a marca e toda a estratégia digital que a gente tinha feito em um ponto físico, né? Acho que o restaurante, ele é o ápice, né, assim, da comida. Quando você vai num restaurante, acho que a primeira coisa que você percebe é o ambiente onde você está, né, e como as pessoas te servem, que sensações que aquele restaurante te causa. E a comida ela vem depois, mas ela é central também, óbvio, na experiência. Mas tudo que o restaurante está tentando passar, ele consegue passar de maneira muito mais concreta no espaço. Então, às vezes, você vai num restaurante despretensioso, que escreve à mão, numa lousa, que é até meio bagunçado, que tem um monte de coisa na parede, ele te transmite algo. Às vezes, ele te transmite uma situação mais familiar. Agora, você vai num restaurante mais, né, Michelin, super, de certa forma, mais estéreo, mais clean, chique. Ele também está transmitindo uma coisa muito impactante. E quando a gente fazia só delivery, a gente perdia todas essas chances que a gente poderia ter de tangibilizar a nossa marca, que só o ponto físico nos permite. Então, acho que o restaurante físico casou, né, na verdade, uma intenção que a gente tinha de deixar a nossa marca mais concreta e a nossa estratégia de negócios, que a gente acredita que o restaurante físico ajuda também a impulsionar a venda do delivery, porque, no final das contas, as pessoas, o ponto físico, ele tá com a cara na rua, né? Enquanto que quando você só faz delivery, você depende dos algoritmos, né, do Instagram e do iFood, etc., para conseguir ser visto. Então, acho que no final das contas, o restaurante físico impulsionou. Não só ele é super bem sucedido, né? Nosso primeiro restaurante fica na Doc Lobo, de Algarri. Ele está todo dia lotado, assim, tem fila na porta. Então, acho que mostrou que a gente tem um conceito muito forte para o mundo real também. Mas, ao mesmo tempo, isso alavancou as nossas vendas do delivery. E tanto Algarri quanto Haipoke, apesar de ter restaurantes lindos e cheios, etc., a nossa maior parte do nosso faturamento vem do delivery. Então, esse modelo de negócio continua, mas o restaurante físico dá uma outra força para essas duas marcas. E o aplicativo próprio também é uma maneira da gente conseguir não só ter uma conversa mais direta para o consumidor que não venha no nosso restaurante físico. Porque muitas das pessoas não vão vir no restaurante, porque o restaurante ele tem uma área de atuação, né? No final das contas, especialmente as pessoas vão a pé, né? Na Algarri, no Haipoke até que tem bastante gente que vai de carro ou de bicicleta ou de metrô, enfim, é mais um destination, né? A Algarri está muito ligado ao consumo do dia a dia, do trabalho, enfim, então você tem que estar meio lá perto. Mas quem não está perto vai pedir o nosso produto. E a gente entende que quando a pessoa pede pelo nosso aplicativo, a gente também consegue dar uma sensação única para aquela pessoa, porque toda a UX, a UI são construídas em função da nossa marca. A gente tem o nosso pós-venda, né? O Customer Experience, que é nosso também, com o nosso tom de voz. A gente consegue colocar as pessoas dentro da nossa régua de comunicação, em vez de ter um discurso que é mediado por uma plataforma como o iFood, a Rappi, etc., e que a gente fica meio no meio da bagunça lá, sabe? Então, a gente enxerga que tanto essas estratégias de abertura de canal, tanto o canal próprio digital quanto o canal próprio físico, né, o restaurante, eles ajudam a impulsionar mesmo a marca e fazer com que a gente tenha, enfim, marcas mais valiosas. É muito legal. É isso, voltando naquela... Ai, me desculpa. Voltando naquela pergunta inicial, né, que eu acho que esse ponto do Bruno é super legal, que é que outras formas, né, além do comms e, né, comunicações e que você tem, e aí é o mundo perfeito, que é você, de fato, fazer com que um canal de venda seja marketing, né, seja construção de marca. Então, é quase algo autossustentável, né? A gente falava um pouco disso, né? Na época que eu estava na Natura, a gente falava um pouco disso sobre a plataforma de música, né? Como que a gente faz com que a plataforma de música seja um negócio, né? Que se sustenta, mas né? Porque ela nasce para sustentar a marca. Mas no fim das contas,
como que ela pode ser um negócio que se sustenta e que alavanca ainda mais a marca, né? Porque ela crescendo, ela vai alavancando a marca. Então, acho que esse é quase ponto pacífico, né? Em todas as estratégias aí de construção de marca, você ter um canal que cumpra essas duas funções. Bem colocado, Lê. Felipe, agora com você. Queria te perguntar uma coisa. Eu imagino que vocês sejam hoje um dos maiores anunciantes nas principais plataformas, né? Eu digito lá, alugar imóvel em São Paulo, e logo aparece Quinto Andar. Então, imagino que vocês tenham um grande foco em marketing de performance, né? Nesse estágio do negócio, vocês cresceram, estão em outros países, vocês conseguem conciliar marketing de performance com construção de marca? Esse assunto, às vezes, né, esses assuntos aparecem muitas vezes de forma separada. Não, estou fazendo não dá para fazer outro. Então, melhor ainda, a pergunta é: dá para usar o marketing de performance para também construir marca? Dá. Dá e vice-versa. Muito legal a sua pergunta. Bom, a gente tem as duas áreas mesmo operando no Quinto Andar, né? Tem um time de growth, performance e tem um time de marca. E acho que a gente se complementa, assim. A gente tem independência, mas a gente dialoga bastante, decisão de investimento e até de como a gente alavanca esforços um do outro, assim, quando fizer sentido. Tem um ponto, antes de falar um pouco, né, de como a gente se alimenta, para mim tem um ponto que eu fiquei pensando aqui, que é quem toma conta da manifestação da marca nesses dois pilares. É o mesmo time. O time de criação do Quinto Andar, um time super talentoso, eles são ali os guardiões da identidade da marca, e eles que executam a marca, né? Tanto para o time de brand quanto para o time de performance. Eu acho isso, parece bobagem, mas que isso ajuda muito para a gente garantir consistência. Então, desde que a gente fez até o rebranding, assim, a gente tinha muito esse cuidado de que a marca fosse vista e sentida, percebida em qualquer ponto de contato, inclusive em performance. Então, acho que a primeira coisa é consistência. Eu adorei ouvir o Bruno e achei super legal o raciocínio, né, de canal e tal, e como, né, essas experiências são complementares mesmo, faz muito sentido, mas pensando como um trabalha para o outro. Então, a partir do momento que a gente tem consistência de marca, o que acontece em performance está alimentando a marca. A pessoa que foi impactada por algum banner, por algum assunto de performance marketing, ele está vendo a mesma marca ali, então de fato está ajudando a construir a marca do mesmo jeito, assim como a gente, como marca, quando a gente tem alguma campanha que tem algum objetivo de negócio mais específico, mais claro. Eu dei o exemplo, estou dando esse exemplo só para simplificar, mas se a gente fala com os proprietários de imóveis, o time de performance tem que fazer, né, esforço para poder não só ter visibilidade, mas converter esses proprietários. Então, muitas vezes uma campanha que a gente fez em marca tem tudo a ver com o esforço que o time de performance marketing tem que fazer, e a gente se soma. Eles colocam investimento numa mesma campanha, aproveitam a mesma mensagem. A gente tem esse diálogo para a gente poder ter essa inteligência de uma coisa alimentar a outra. Assim. Então, engraçado, eu não sei, eu sei que tem essa conversa constantemente no mercado, mas eu não vejo esse conflito, assim, sabe? Para mim, realmente é uma coisa complementar, assim, é bem mais de retroalimentação do que de conflito, na minha percepção. Muito legal, adorei esse ponto de vista da complementaridade. Você está quebrando um mito aí, achei isso importante, que as pessoas entendam o marketing de performance e a construção de marca como também dois lados da mesma moeda. Super legal. Bom, eu vou partir para algumas perguntas da audiência, e então, se vocês ainda não colocaram a sua pergunta no chat aqui, por favor, coloquem. Eu estou vendo aqui uma pergunta da Rayane Rodrigues. Como vocês buscam alinhar identidade verbal em todas as frentes do negócio para fortalecer a marca? Vários de vocês falaram de identidade verbal, tom de voz, e muitas vezes na construção de marca as pessoas pensam no visual, né, na parte estética, só que na identidade visual, não da verbal. E hoje em dia a gente pensa no tom de voz como uma parte essencial da marca. Como é que é isso para vocês? Se você puder falar um pouco, acho que é uma coisa que a gente pensa desde o momento zero, assim, quando a gente criou a marca Algarri, né, a gente tentou pensar como essa marca ela fala, né?
E a gente foi entendendo que ela é uma marca carinhosa, que tem a ver com se aproximar das pessoas, ela é simpática, ela usa emojis, ela usa a linguagem das ruas, e a gente acaba incorporando isso não só nas peças também de performance mais institucionais, mas também na nossa, no nosso time de Customer Experience. Então, todo mundo que tem algum problema ou quer interagir de alguma forma com a marca, né, o nosso time de CX tem um manual de tom de voz, né, eles são encorajados a também ter, claro, suas peculiaridades de como eles falam, mas de entender como a marca Algarri se pronuncia. E, ao mesmo tempo, o Hypoke, ela é uma marca super simples, assim. A gente diz que, enquanto o Algarri talvez seja uma pessoa super extrovertida, a Hypoke é uma pessoa tímida. Então, Hypoke fala pouco, até o cardápio ele é simples, né? Enquanto o Algarri fala, tipo, dá um monte de detalhes e é meio verborrágico, Hypoke, quando ele vai falar das proteínas, fala proteína, salmão, só, né? O Algarri fala salmão certificado, bio, grelhado, nananã. Então, até nisso, as marcas falam diferente, né? Então, e porque Hypoke tem esse negócio do minimalismo, assim, do sorriso de canto, a gente fala. Enquanto o Algarri dá uma gargalhada, Hypoke dá um sorrisinho de canto, e ele é minimalista no design e no verbo também. Então, a gente enxerga um pouco dessa maneira, assim, de conseguir transformar elementos da marca em elementos verbais também, enfim, e ter uma experiência 360. Muito bacana. Vocês são diversos e inclusivos até no portfólio de marcas de vocês. Uhum. Alguém mais quer falar dessa parte de identidade verbal? Eu pensei em complementar, mas você quer falar, Van? Então tá, eu ia comentar só que a gente viveu o processo de revisitar o tom de voz, né, do Quinto Andar no ano passado, e tem um ponto que eu adorei ouvir o Bruno de novo, é muito legal mesmo ver como, né, o tom de voz realmente se manifesta, assim, deu exemplos super tangíveis. Eu ia falar um pouco do que a gente viu ano passado, que a gente tinha feito um tom de voz na época do rebranding, e a gente tentou disseminar, mas a gente não fez um esforço tão de implementação, assim. E aí, no ano passado, para a gente fazer a revisão do tom de voz, a gente ouviu as diversas áreas que precisam usar o tom de voz. Tipo, quais são as suas dores? Como é que funciona aí? Quais são as macros de atendimento do time de CX? Como é que o time de design de produto constrói content e voz dentro do produto? Para a gente conseguir fazer um tom de voz que fosse muito aplicável, porque são realidades muito distintas. Então, eu acho que esse é um ponto legal que eu pensei em dividir aqui, né? Que a gente pensa muito no tom de voz da marca para os pontos de contato. Mas tem o que os pontos de contato precisam, como eles alimentam a marca para que a marca faça um tom de voz que seja aplicável, sabe? Então, essa dobradinha foi super rica, foi um projeto feito, né, com o nosso time de criação, time de branding, e com essas diversas áreas. Então, foi a muitas mãos para a gente chegar no tom de voz do Quinto Andar, sabe? Eu achei legal compartilhar. Muito legal. Eu vou pegar mais uma pergunta aqui da audiência, da Daniela Dipp. É uma pergunta super legal. Vários de vocês falaram em rebranding, e ela pergunta aqui: temos algum período ideal para começarmos a pensar no rebranding da marca? Depende do segmento? É muito legal isso, né? Quando é que você sabe que você tem que fazer um rebranding? Qual é o gatilho? Qual é a motivação? E aí eu vou complementar essa pergunta só rapidinho, que é ótimo. E qual é se tem indicadores mesmo de negócio, de comunicação que as pessoas deveriam estar olhando, né? A nossa ideia aqui é realmente que as pessoas possam acompanhar. Eu acho essa pergunta muito boa, porque ela quebra muitos paradigmas, ao meu ver, né? Eu sou da escola super tradicional do branding, né? Eu brinco que eu tenho essa carinha de jovem, mas já temos aí 20 anos de estrada. E você pensar em rebranding era algo assim, meu Deus, né? É algo, né, que você precisava ter muita certeza. Eu não tenho nenhuma teoria para comprovar. Vou falar a minha experiência. Eu acho que hoje mudamos muito. É óbvio que consistência é importante. Precisamos ter consistência. Mas eu acho que cada vez mais as marcas precisam ter alguns valores core que não vão mudar.
que vão ser a sua base, a sua consistência. Então, por exemplo, a Nautico não vai deixar de ser plant-based, a Nautico não vai deixar de ser ousada, do why not, de provocar, né? Isso a gente nunca vai mudar. Mas eu sinto que o momento ideal de você fazer um rebranding é quando as coisas não estão se encaixando mais. Sabe quando você olha e fala assim, eu não estou conseguindo expressar o meu momento de negócio com o que o consumidor hoje conversa, com o que o consumidor quer, com os elementos que eu tenho em mãos. É quase como, sabe quando a gente fala assim, você olha no espelho e fala assim, meu estilo não me comporta mais? Eu preciso ser diferente, porque eu não estou conseguindo expressar aquilo que eu sou. Eu vejo que hoje o rebranding ele tem que acompanhar o movimento de mercado. As pessoas estão mudando, os meios estão mudando, as conversas estão cada vez mais aceleradas, e eu não tenho uma resposta certa do quando fazer. Eu também acho que a gente não pode sair mudando a marca a todo momento, né? Mas eu acho que a gente tem que estar atento aos sinais. Eu acho que a gente tem que ter uma base que jamais vai mudar, mas a gente tem que estar atento aos sinais de como que eu vou evoluir, né? A gente está usando muito aqui na Nautico o elevate, como que eu vou elevate aquilo que eu sou, né? Como que eu vou conseguir fazer com que o que eu sou, né? O que eu quero que as pessoas percebam, o que eu quero comunicar, eles se encaixem. Então, eu acho que a gente precisa ter menos medo do rebranding, ele não pode ser uma decisão impensada, não, mas a gente precisa ter menos medo, né? Eu falo a gente, assim, da minha era, assim, então, assim, tá tudo bem. E eu acho que o rebranding, na verdade, eu acho que hoje em dia a humanização das marcas é essencial, né? Não existe mais, para mim, cada vez vai ter menos espaço para marcas um pouco humanas, né? E isso passa por, poxa, vamos aqui, vamos testar, vamos entender, vamos ver, né? O rebrand, ele também não precisa ser tudo ou nada, você não precisa, em um determinado momento, fazer uma virada completa, mas você pode testar uma coisa ali, testar algo, né? Uhum. E aí você vai construindo. Legal. É um ponto importante esse, um rebranding não precisa ser um 180, né? Não precisa, Não. Você pode ir mudando 10%, ou às vezes é um 180, como o Bruno trouxe, né? Eles tinham uma outra identidade visual, um outro nome que, como você disse, não estava mais cabendo, não expressava quem eles eram, e eles decidiram fazer um rebranding total. E o Felipe também trouxe a questão de arquitetura de marcas também, né? Então, pensar num rebranding quando você se torna um grupo, né? Expansão, diversificação, M&A, tudo isso. Eu vou dar um exemplo que é diferente dos meus colegas, que a gente está passando... Eu vou pedir 30 segundos de exemplo, porque aí eu vou arrematar e respeitar o tempo. A gente está passando por um rebranding e vocês vão ver que vai ser bem aos poucos. Então, acho que é só complementando que existe como, e a gente já vem fazendo, vocês vão começar a ver um pouquinho. Maravilha. Pessoal, a gente está quase sem tempo aqui, acabando nossa sessão. Eu queria continuar conversando mais 2 horas com todos vocês, tenho certeza que a audiência também, mas eu queria agradecer muito a Marcas com Sal por essa realização, esse convite, e, obviamente, os participantes, todos vocês, Vanessa, Bruno, Felipe, foi uma coisa maravilhosa. Tenho 3 novos amigos aqui no meu portfólio, e agradecer a audiência, a todos vocês, os comentários, as perguntas. Continuem seguindo o Branding na Roda nas plataformas que vão ser indicadas pela Sal aí nos próximos dias. Avisem os amigos e muito, muito, muito obrigada. O papo foi maravilhoso. Boa tarde para todos vocês, boa semana. Obrigada, pessoal. Tchau, gente. Muito legal, obrigadíssimo. Até mais. Tchau, tchau.